Pessoal, hoje quarta-feira, dia 19 de agosto, e nós estamos iniciando mais um estudo, mais um trabalho de reunião virtual aqui do Nefas, né? E iniciando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Só para dar um contexto, nós estamos estudando o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Nós estamos no final do capítulo. E no final desse capítulo, nós temos as instruções dos espíritos relativos aos mundos inferiores e aos mundos superiores. Esse contexto, esse texto, de há muitas moradas na casa do meu Pai, ele foi explicado ao longo do capítulo. E essas instruções, elas vêm dar um resumo final, uma ideia resumida dos mundos inferiores e dos mundos superiores e do caminho que nós precisamos seguir através do próprio Evangelho de Jesus, através do exemplo do próprio comportamento de Jesus, para que nós possamos alcançar os mundos superiores, que é o nosso objetivo, não é verdade? Então, vamos seguir aqui no finalzinho do capítulo com as instruções dos espíritos. Item 10. Nesses mundos venturosos, a gente já está falando aqui dos mundos superiores, né? Nesses mundos venturosos, nesses mundos superiores, as relações são sempre amistosas entre os povos. Jamais são perturbadas pela ambição da parte de qualquer deles, de escravizar o seu vizinho, nem pela guerra que daí decorre. Não há senhores nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Só a superioridade moral e a intelectual estabelece diferença entre as condições e dá a supremacia. Pessoal, então, nesses mundos superiores, nesses mundos, né, melhores do que o planeta Terra, as relações entre os seres humanos, elas são diferentes, porque na realidade não tem essa ambição desmedida, essa ganância que a gente vê o tempo todo cercando a gente. Mas não só a ganância aí no nosso caso atualmente dos políticos, que numa situação de pandemia tem a coragem de roubar verba de respiradores, roubar verba de medicina para tratar essa doença tão complicada que é o Covid. Não só isso, mas também a ambição, a inveja, o olho grande que nós temos numa escala menor, mas que também temos. Ganância e ambições desmedidas que nós aqui no nosso dia a dia também temos, quando a gente olha para o outro e quer aquilo que o outro tem. Mas muitas vezes nós não queremos nos esforçar da maneira que o outro se esforça para conquistar aquilo. Então, é muito legal, olha aqui no texto, né? Ó, não há, aqui junto com vocês aqui, né, marcando, ó, não há senhores, nem escravos, nem privilegiados pelo nascimento. Ninguém é melhor que ninguém. Na sexta-feira ainda, né, no livro dos Espíritos, não, foi na semana passada, eu falei sobre aqueles irmãos que nascem na rua, né, como moradores de rua. Eu falei muito da Lapa, no centro do Rio de Janeiro, e eles só conhecem aquela vida que é miserável, aquela vida de violência, aquela vida de agressividade, aquela vida de miséria. Então, eles não têm, né, nesses mundos superiores, não há privilegiados pelo nascimento. Olha aqui o que existe, ó. Só existe a superioridade moral e a intelectual, estabelecendo a diferença entre as condições e dando a supremacia. A superioridade moral aqui, repara, diretamente ligada, diretamente conectada à superioridade intelectual. Não a superioridade somente a intelectual que a gente tem no nosso mundo de hoje. A superioridade intelectual sendo utilizada para você controlar e manipular o outro. Para você colocar o outro debaixo do seu pé e tirar dele até o básico.
que é o necessário para ele comer, para ele vestir e para ele cuidar da própria saúde, como é o caso da questão dos respiradores, por exemplo. Uma questão de vida ou morte, de sobrevivência. E ainda assim, tem um irmão que tem intelectualidade, um intelecto superior e o usa para o mal. Mas o que a gente vê aqui na instrução dos espíritos sobre os mundos venturosos? A gente vê aqui que nos mundos venturosos, nos mundos superiores, a superioridade moral, ela caminha de mãos dadas aqui, ó, com a superioridade intelectual. E elas estabelecem a diferença entre as condições e da supremacia. Aquele irmão que tem a superioridade moral, jamais ele vai usar a intelectualidade dele, a inteligência dele para o mal. Ele vai usar para ajudar ao outro irmão dentro daquele segundo maior mandamento que Jesus deixou para a gente. Não me canso de repetir, meus irmãos. O primeiro, amar ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, com o sentido de, nesse amor a Deus, esse amor incondicional a Deus, termos fé naquilo que Ele quer para nós, porque Ele sabe o que é melhor. Termos fé na misericórdia e na justiça perfeita, equilibrada, justiça misericordiosa dele por nós. Esse é o primeiro mandamento. Daí o segundo mandamento, amar ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, essa instrução vem para a gente falando que nos mundos venturosos as relações entre os seres é diferenciada. Ela é uma relação amiga. Ela é uma relação de preocupação com o outro. Ela é uma relação de amizade, de auxílio mútuo. E aí, a gente vem ouvindo isso, não é de hoje, apenas muda a roupagem, apenas Deus, Jesus, vem ao longo do tempo trazendo textos diferentes para nos falar que nós precisamos, para alcançar esses mundos venturosos, esse texto aqui mais recente do Consolador prometido por Jesus, né, trazendo essa informação para a gente, mas ela não é recente, a gente vem ouvindo isso paulatinamente. Meus irmãos, da Bíblia, nós temos os Atos dos Apóstolos, né? Aqui, ó, em Atos 4, né? Versículo 31 ao 33, olha só o que está escrito, e olha só como conseguir isso. Depois de orarem, Atos 4, versículo 31, depois de orarem, os discípulos, né? Tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Gente, isso aqui é muito lindo. Isso aqui é Atos dos Apóstolos, está na Bíblia, 2000 anos atrás. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um era o coração. Porque quando nós nos unimos em oração, o que é a oração? É uma conexão com uma força maior que nós. Uma força que é capaz de melhorar a nossa condição, de nos conectar com o que nós verdadeiramente somos. Filhos de Deus, centelhas divinas, espíritos imortais. Da multidão dos que creram, meus irmãos, uma só era a mente e um só era o coração. Continuando ainda aqui, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Então, pessoal, olha, quando a gente se reúne, como nós estamos fazendo aqui agora, com um só coração, uma só mente voltada para o Evangelho do Senhor Jesus, do nosso Mestre amado, nos diz aqui o Consolador prometido, que é a nossa mensagem mais recente,
que essa união ela vai nos levar aos mundos venturosos e que essa superioridade moral que nós buscamos através da oração, do amor ao próximo, da união e da religação com Deus, vai transformar as nossas vidas. E é o diferencial que vai estabelecer condições e que vai dar a supremacia daquele mundo venturoso. Meus irmãos, vou dar um intervalo aqui e a gente já volta.